Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá, estamos de volta aqui, direto do Sheraton Hotel em Santos, onde acontece a 9ª edição do Congresso de Direito Marítimo Portuário, realizado pela ABDM, em parceria com o Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Unisanta. Neste segundo programa especial, eu abro com a participação do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Presidente, muito obrigada por atender a equipe do Porto e Negócios. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Presidente, eu tive o prazer de mediar um painel no qual, posso chamá-lo de você? Claro. No qual você participou e a gente falou de algo que eu considero a premissa básica quando a gente pensa no porto que a gente quer para o futuro, que são os acessos. Não adianta a gente ter recorde de movimentação, não adianta a gente pensar em concessões, em novos terminais, se a gente não tiver antes a infraestrutura preparada e planejada. Qual o teu balanço desse painel? Isso mesmo. Eu disse que o gigante acordou. Nós desatamos nesses últimos 2 anos todos os nós, principalmente aqueles focados para a boa infraestrutura. Ou seja, acesso. O que o porto precisa, a vocação de qualquer porto do mundo, é se preparar para receber e escoar as cargas. Exatamente. Então, acesso pelo canal. Nós projetamos um aprofundamento de 15 para 16 e 16 para 17. Antes disso, a necessidade de derrocarmos as pedras. Já contratamos, a empresa já está aí, já tem prazo para entrega, inclusive começo do próximo ano. Contrato de empreitada para aprofundarmos de 15 para 16, o edital está na rua. E até o final deste ano nós publicaremos o edital para a concessão do canal. Aí sim a empresa vencedora aprofundará de 16 para 17 e por 30 anos será responsável pela manutenção dessa pista para a entrada dos navios. Com isso nós teremos a chamada previsibilidade que tanto o mercado pede. E a gente vai conseguir, enfim, receber os 366 totalmente carregados, dando não só a previsibilidade, como a garantia da competitividade do maior porto do Hemisfério Sul. Independentemente da maré e com carga total. Hoje nós recebemos, mas respeitando essas duas condições. Pela pista, pelas perimetrais, nós também providenciamos, num prazo de 3 a 4 anos, todas as obras serão entregues. Então, os 2 viadutos para a entrada da cidade, porque nós precisamos resolver o conflito permanente entre caminhões e veículos. Sim. Uma obra menor de 30 milhões de reais também já está em execução. Uma obra projetada pelo PAC há mais de 10 anos, será entregue agora no final do ano que vem. E uma obra muito importante para a margem esquerda, 3 quilômetros, uma obra de quase R$1 bilhão, também projetada há mais de 15 anos, terá o início da execução no próximo ano. A gente está falando da Rua do Adubo. Estou falando da Rua do Adubo, que será substituída por uma pista de 3 quilômetros, com ponte estaiada, conectando os terminais da margem esquerda, algo projetado com a participação da Prefeitura, dos terminais
e de toda a comunidade da margem esquerda. Porto de Santos tem conexão com 5 municípios. Sim. E nós propomos, inclusive, uma ampliação histórica de 7,8 milhões para 20 milhões de metros quadrados. Esse é o porto que nós queremos e precisamos para daqui a 20 anos. Então, os acessos estarão resolvidos no prazo máximo de 4 anos. E mais, eu preciso de mais retroárea, preciso de cais, eu preciso desocupar, né, essa concorrência por metro quadrado que a gente tem no Porto de Santos. Esse conflito, né? Que é um conflito permanente para qualquer Sim. grande porto do mundo. Sim. Por isso que nós ousamos e desatamos todos os nós, alguns deles, eu acabei de dizer, com 100 anos, que é o túnel Santos-Guarujá, que conecta as margens do porto e tem configuração de acesso. Não é uma obra, e essa foi a discussão junto ao Tribunal de Contas da União essa semana, não é uma obra pura e simples de mobilidade urbana, é uma obra infraviária, conecta as margens do porto, Sim. impacta diretamente nas operações portuárias. E dá novamente a previsibilidade e permite um tratamento por igual das cargas, né? Não apenas Exatamente. a containerizada, como também os granéis, por exemplo. Eu costumo dizer, eu aprendi aqui nesses 2 anos, que as cargas lutam entre si. Sim. O pessoal do container luta com o pessoal do suco de laranja, que luta com o pessoal do celulose, e cabe à autoridade portuária mediar esse conflito de acordo com os interesses do Estado. Sim. Essa é a função principal da autoridade portuária. Planejar o crescimento do porto, levando em consideração o gráfico crescente de todas as cargas, mas não só, principalmente os acessos. Sim. Porque de nada adianta eu ter uma belíssima estrutura preparada Se eu não tenho como se eu acessá-la. não contar com os modais adequados. Daí a importância da terceira pista conectando Planalto Santos, do investimento nas linhas férreas, do investimento no modal hidroviário. Ou seja, o Porto de Santos é um anel da cadeia logística que representa a nossa economia. Portanto, ele precisa se adequar e se conectar com toda essa cadeia que representa uma Interlândia que, em números reais, chega a 70% da nossa economia. Sim. Então, veja a importância de investirmos com planejamento nessa que é a principal janela de conexão com o mundo, conectado com 200 países e 600 locais de destino, que é o nosso Porto de Santos. Né? Quando a gente fala da obra Túnel Santos-Guarujá, a gente teve a confirmação do leilão dessa obra centenária, acontece na próxima semana na B3. Tendo o leilão feito, qual é o próximo passo e de quanto tempo de obra estamos falando até que esse sonho, vamos dizer assim, se torne realidade efetiva? Essa obra merece um livro, né? Toda a história dela até aqui, certamente no futuro escreverão. Mas é assim, é símbolo de muita resistência, muita dedicação da comunidade local. Eu poderia citar aqui diversos nomes de homens e mulheres que se dedicam há muitos anos sobre a importância dessa obra. Porque não é só um túnel que Sim. conecta 860 metros e 2 margens. É a principal obra do país. Sim. É uma obra que impacta na vida de 2 milhões de habitantes, impacta na infraestrutura portuária, impacta nas questões ambientais, habitacionais, comerciais. Ou seja, eu precisaria de umas 5 portuária, horas né? para falar sobre a importância do túnel. Então, qual é, e a pergunta que fazem é, que dia que será inaugurado esse túnel? Você disse muito bem, nós faremos o leilão. Sim. Depois de 100 anos, o leilão será feito para a escolha da empresa. Na próxima quinta-feira agora, dia 5. Na sequência, assina o contrato, canteiro de obra previsto para novembro, dezembro, início das obras através do canteiro este ano, no prazo de 3 anos e meio a 4, inauguração do sonhado túnel Santos-Guarujá. Durante a obra, como a autoridade portuária vai equilibrar o trânsito dos navios, a entrada e saída dos navios, com a construção efetiva do túnel imerso, que a gente sabe que são estruturas gigantescas e que vão precisar aí de uma atenção especial para serem colocadas da maneira correta? Essa foi uma das discussões, inclusive, junto ao Tribunal de Contas da União, porque isso não estava bem claro. Porque quando nós delegamos ao Estado a publicação do edital e a contratação da concessionária, ou seja, nós não deixamos bem claro os impactos nas operações portuárias. Agora nós corrigimos.
porque o porto passa a integrar a autoridade portuária esse convênio de delegação como anuente. Ficou escrito lá que toda e qualquer interrupção das operações portuárias depende de autorização prévia da autoridade portuária do Porto de Santos. É o porto quem vai dizer se deverá ou não paralisar a entrada e saída dos navios, se deverá paralisar a linha férrea que fica próximo às perimetrais, isso com base em estudos. E um dos critérios que nós exigimos para o novo concessionário, quem vai construir a obra, é que ele traga a boa solução para o menor impacto possível. Será critério, inclusive, de desempate para as propostas. Nós teremos impactos, não tenha dúvida, é uma obra extremamente importante. Inédita no Brasil, claro, de tecnologia que a gente vai estar trazendo de fora, inclusive. Claro, são 3 módulos, a ideia é que a gente construa esses módulos, essa é a técnica construtiva, num canteiro de obra, num dique seco, e na sequência a gente tem um cronograma próprio para fixar esses módulos. Ou seja, a empresa deverá apresentar um cronograma para o menor impacto possível. Afixa um, libera a pista para entrada e saída, afixa o segundo e assim por diante. E não só pelo canal, mas também pelas perimetrais. Sim. Que a embocadura, ela começa aqui à margem direita, Santos, onde tem linha férrea, inclusive, e termina à margem esquerda, Guarujá, onde também tem linha férrea. Sim. Movimentando grãos, cuidando da importação e da exportação. Tudo isso não pode parar, Não. ou se tivermos as paralisações, a menor possível. Vamos falar de um outro leilão que também precisa acontecer, mas que ainda não tem uma definição, estou falando do Tecon 10. A gente vive, assim como a questão do acesso, Planalto Baixada, um esgotamento também na nossa capacidade de armazenamento de container. A gente sabe da importância da obra desse mega terminal, é o maior da história, será o maior leilão da história do Porto de Santos. A ANTAQ vem com uma recomendação de não permitir numa primeira fase a participação de quem já opera no porto. Recentemente, técnicos do TCU contrariaram essa determinação e recomendaram um leilão com a participação de todos. Como a autoridade portuária está acompanhando toda essa situação e qual é a previsão para que, de fato, esse leilão, que já deveria ter acontecido, seja realizado? Bom, com muita expectativa, né? Hoje o Porto de Santos tem uma capacidade de perto de 6 milhões de containers. Então, esse terminal, ele vai classificar o Porto de Santos dentre os 20 maiores do mundo, já que a métrica é potencial de movimentação de containers. Estamos falando de, efetivamente, Porto de Santos ser um hub port. Perfeito. Nós passaríamos de 6 para praticamente 10 milhões de containers, que seria a nossa capacidade. Isso é um estudo que tem também mais de uma década. Né? Isso foi, voltou, muito debate, que é uma crítica que a gente faz, inclusive, ao excesso de órgãos que nós criamos, o que gera ineficiência, porque muita gente debatendo e pouca gente executando. Sim, exato. Né? O Tecon 10 é o reflexo dessa nossa desorganização. Mas vai sair. Depois de muitos anos também, ao lado do túnel, não 100 anos, mas pelo menos uma década, nós chegamos a um consenso. O que se discute hoje são os detalhes. Então, a ANTAQ vem com uma proposta que é boa, sim, na visão do Porto e do Ministério. Agora, os técnicos trouxeram uma proposta que também é boa. Ela atenua, autoriza a participação já na primeira fase, mas desinvista. Exige que quem tem a operação não continue com essa operação, para evitar a chamada concentração de mercado. E agora a gente vai aguardar a decisão do colégio, que essa sim é que tem valor. Técnico emite parecer. Quem decide são os ministros. Sim. Né? Se os ministros decidirem pelo que opinou a ANTAQ, essa será a decisão, inclusive, do Ministério e da autoridade portuária. Independentemente das impugnações, dos interesses de mercado, seja qual for o formato, nós teremos questionamentos jurídicos. Esse é o nosso modelo. Mas mesmo com essas possibilidades, a gente acredita que esse leilão se efetivará até dezembro desse ano. Ou seja, nós saberemos qual é a empresa que vai operar ainda este ano. E num prazo de 3 anos no máximo, nós teremos essa operação já 100% funcionando. Essa empresa
a futura vencedora do leilão, ela estará obrigada a fazer investimentos em infraestrutura antes que o terminal comece a operar, porque a gente está falando de dobrar a capacidade e isso certamente vai trazer um número maior de caminhões, um número maior de volume nas nossas rodovias. Sim, no primeiro modelo, essas obrigações foram repassadas ao futuro vencedor, o concessionário. O Porto até informou, porque o modelo é antigo, é fruto de um debate de 10 anos. O Porto informou a ANTAQ e o TCU que ele fez esse planejamento, que não existia à época da primeira versão. Sim. Por exemplo, como a implementação do condomínio logístico, Sim. que num primeiro momento foi repassado ao vencedor, futuro concessionário. Não há mais necessidade, o Porto já projetou isso e nós faremos o chamamento agora, já no próximo mês, que é o condomínio logístico daquela área que fica próximo à BTP, uma área importante. Aliás, será um condomínio misto, para truck e para veículos leves, para atendermos os passageiros que utilizam os navios de cruzeiros. Então, a gente está levando em consideração todo o porto, porque além do Tecon 10, a gente vai ter um novo terminal. Vai receber milhares de novos caminhões, nós teremos um novo terminal de passageiros, que recebe na temporada também milhares de veículos. Sim. Então, esse projeto, levando em consideração esses impactos, o Porto já o fez. Então, não há necessidade, por exemplo, de impor esse condomínio ao vencedor. Agora, alguns acessos, mudança do ramal ferroviário, né, nova estrutura do próprio cais, né, tem área Greenfield, inclusive, Exato. Previsto para a terceira e quarta fase. Essas obras serão feitas pelo concessionário, que é absolutamente comum. Né? A outorga desse leilão, que promete ser bilionário, vai ficar no caixa da Autoridade Portuária de Santos. Isso já foi definido, inclusive, Perfeito. pelo atual ministro Silvio Costa Filho. Qual vai ser o destino desse recurso? A princípio, para a construção do novo terminal de passageiros. Isso está vinculado. Um orçamento previsto perto de R$1 bilhão. Exatamente a previsão de arrecadação da outorga, que eu acredito será muito maior, né, pelos números de empresas que estão se habilitando. Então, concorrência vai levar para a Bolsa o pessoal que vai fazer cálculo e tem interesse. Quem passar a gerir esse terminal, ele terá o controle da movimentação de contêineres da América Latina, em especial. Sim. Então, veja a importância desse terminal. Então, essa outorga, ela tem previsão para a construção do novo terminal. Em ultrapassando um bilhão? O Porto pode complementar, mas tem parte disso, inclusive, que será de responsabilidade da própria empresa que administra o terminal de cruzeiros, que é o Concais. Vamos falar um pouquinho de dragagem, né? A gente sabe, e você colocou muito bem, que é um desafio, a gente precisa chegar nos 16 e o concessionário atingir os 17 e manter os 17. O modelo que se fala que será seguido pelo Porto de Santos é o mesmo de Paranaguá, que está aí já em vias de fato. Outubro deve ser o leilão do canal de acesso de Paranaguá, mas são portos completamente diferentes. Como essas especificidades, a começar pelo número de berços de atracação, vão ser tratados na modelagem? Perfeito. São portos distintos. Porto de Paranaguá tem 14 berços, tem uma configuração própria, é o segundo maior porto do país, mas não se compara com o Porto de Santos. Sim. O Porto de Santos são 65 berços, 30% da corrente comercial brasileira, aqui conectado com 5 municípios, né, uma configuração totalmente diferente do Porto de Paranaguá. O que nós temos lá é uma modelagem inicial, até porque nós não temos nenhum canal ainda que tenha sido objeto de concessão. Esse foi o primeiro. Então a gente tem um ponto de partida. A partir desse estudo, nós criamos uma comissão no Porto de Santos, que conta com mais de 30 técnicos, todos de carreira, todos que conhecem efetivamente todos os centímetros do Porto de Santos, para que eles tragam as sugestões e indiquem para a diretoria do Porto de Santos qual é a melhor modelagem. Alguns serviços, por exemplo, que são estratégicos, foram entregues na modelagem do Porto de Paranaguá. Sim. Será que aqui no Porto de Santos, serão? Levando em consideração que eu tenho 50 grandes players nacionais e internacionais, nós entregarmos esse serviço para um privado, funcionaria? Nós entendemos que num primeiro momento não. Então nós teremos um relatório muito bem detalhado, levando em conta essas premissas dessa modelagem,
mas com as adequações com as para o Porto de especificidades Santos. do nosso porto. Perfeito. Com relação ao investimento no ramal, no modal ferroviário, a gente tem a FIPS, né, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, que é um condomínio, na verdade, das 3 maiores empresas que operam ferrovias no país e que promete aí destravar um gargalo muito grande, em especial quando a gente pensa no cluster de celulose. Como é que tem sido o acompanhamento das obras por parte da autoridade portuária? A nossa relação da autoridade portuária, desde o primeiro momento, a gente procurou estabelecer um excelente convívio com todos os operadores, principalmente aqueles que administram a malha ferroviária, que é a FIPS, fruto de uma boa engenharia que partiu do próprio mercado, Sim. que reuniu o interesse das 3 empresas, né, e criaram um modelo para o Brasil. Sim. Então nós temos um crédito, ou melhor dizendo, a FIPS tem uma obrigação contratual de investir R$1 bilhão em infraestrutura ferroviária no Porto de Santos, que já conta com 100 quilômetros. São várias obras. A principal delas, a construção da pera ferroviária à margem direita. É uma vergonha que a gente não tenha isso já construído, né? Sim. O Porto de Santos ganha pelo menos 20 milhões de toneladas todos os anos só com a entrega dessa pera. Então veja a importância do ramal ferroviário e desse planejamento. Mas não é só. A FIPS também vem colaborando em muito para os acessos de pedestres dos 50 mil trabalhadores, né, que se vinculam às cidades, ao porto. Uma recente, inclusive, fruto do trabalho da SOPESP, da FIPS em especial, é a construção do prédio da Polícia Federal, que para o Porto de Santos, para o nosso compliance internacional e um recado ao combate ao narcotraficante, Sim. a sede da Polícia Federal na entrada do nosso canal e uma construção coletiva do Porto, em especial da FIPS, é muito simbólico. Então, assim, o projeto é ousado. A FIPS, até por ser privado, ela é muito mais organizada que o setor público. E mais célere, né? Mais muito rápida, né? E nós, setor público, nos inspiramos nessa celeridade e eficiência para que a gente possa acompanhar o crescimento de todos os modais com as nossas obrigações que nós mencionamos aqui durante o bate-papo. A gente está chegando no fim desse segundo programa especial, desse bloco, e eu queria saber se eu conversei com o futuro ministro dos Portos e Aeroportos. Imagina. O pessoal pergunta, o que é natural, porque o ministro Silvio Costa já anunciou, inclusive, que é candidato ao Senado. Aliás, será um belíssimo senador. O Brasil Sim. precisa de jovens dinâmicos, da responsabilidade do nosso ministro Silvio Costa. E, obviamente, que há uma especulação. Quem assume, quem não assume. Né? Eu confesso que eu nunca toquei nesse assunto com o ministro, até porque a nossa responsabilidade aqui não é pequena. As 2 principais obras do país estão aqui. Túnel Santos-Guarujá Sim. e a ampliação do terminal de containers. Então, veja, hoje a gente tem nas pautas, né, outras prioridades. Vamos aguardar e o futuro a Deus pertence, né? Mas você recebeu um convite? Olha, eu seria, sinceramente, não seria correto dizer que eu não teria interesse. Eu não sei se eu estaria preparado para algo do tipo. Mas, assim, hoje a expectativa é, o ministro ele tem até abril, Sim. né, e é claro que a escolha partirá dele em especial. Sem dúvida. E não só. Né, é preciso que quem nomeia também concorde com isso, que é o nosso presidente da República, né? Então, hoje o nosso foco principal é entregarmos, né, pelo menos parte dos nós que nós exatamos. Porque gestão pública, a melhor parte é entregar aquilo que Sem você dúvida. começou. Esse é o nosso objetivo principal. E eu acho que mais do que isso, gestão pública é servir ao público, né? Perfeito. Independente do lado e do partido que você sirva. É pensar planos de Estado e não planos de governo. Porque quando a gente pensa assim, obras que começam, terminam, planos que são estratégicos para a economia do nosso país, continuam, têm a sua conclusão e a nossa economia segue pujante, geração de emprego, geração de renda, e a gente vê o que de fato dá dignidade ao homem, que é o emprego, que é o trabalho.
Muito obrigada, Pomini, pela participação aqui no Porto Negócios. Eu que agradeço. E viva o Porto Santos, né? E viva o Porto de Santos. A gente faz um rápido intervalo e volta para a última etapa dessa segunda edição especial do Porto Negócios, direto do 9º Congresso de Direito Marítimo e Portuário, realizado pela ABDM em parceria com o Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Unisanta. Não saia daí. Até já. Estamos de volta com a segunda edição especial do Porto Negócios, direto do Sheraton Hotel, no 9º Congresso de Direito Marítimo Portuário, realizado pela ABDM, em parceria com o Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Unisanta. Nesse segundo e último bloco, a gente conversa com o Cláudio Loureiro, diretor executivo do Centronave, o Centro de Navegação Transatlântico. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios, um prazer tê-lo conosco aqui novamente. Muito obrigado, o prazer é nosso. Estamos à disposição. Cláudio, você acabou de participou de um painel falando justamente sobre os desafios da navegação. E a gente está num momento de muitas mudanças, né? A gente tem um PL que está aí sendo discutido, a gente tem a questão da agenda de sustentabilidade, descarbonização. Que balanço você faz do painel? Acho que foi um painel muito bom, muito positivo, porque nós trouxemos à luz um tipo de preocupação que às vezes passa despercebido da opinião pública de uma forma geral e principalmente do nosso usuário. Armador faz parte de um processo, de um sistema que é logística. Sim. E há um carrossel de eventos rodando esse sistema e são interdependentes. Sim. E nós estamos hoje vivendo um momento de excesso de regulação e mais do que um excesso de regulação, é regulação deficiente, porque nós não podemos atribuir relações de responsabilidade em situações em que essa responsabilidade verdadeiramente não existe. Então, eu acho que a discussão desses tópicos é muito importante e ajuda a aumentar o grau de consciência de todos os envolvidos. Cláudio, posso chamá-lo de você? Por favor. Você acredita que dentro desse excesso de regulação que permeia todo o setor, o PL 733/2025 venha, de alguma forma, resolver o problema ou pelo menos minimizá-lo? Eu acho que pode gerar novos referenciais. A nossa expectativa, nós estamos trabalhando nesse sentido, é que ajude a operação e ajude a melhorar a relação entre os diversos atores. Como eu disse, todos estão interligados, todos têm o mesmo interesse de fomentar o comércio exterior e tudo que vem a somar nessa direção é muito positivo. Estaria como um exemplo a questão do CAP. Sim. Nós estamos pleiteando dentro do novo projeto a participação dos armadores que não tinha anteriormente. E que então, é fundamental, né? É fundamental, é uma das partes, é um dos pilares. Exatamente. É um dos pilares. Então, é apenas um exemplo de um aperfeiçoamento que pode vir a ocorrer em função do PL e da sua conversão em lei no futuro. Quando a gente fala de infraestrutura portuária inadequada, o Centronave já apontou uma perda aí de que ultrapassa a margem dos 20 bilhões de reais, né? Dentro desse cenário, quais são os principais gargalos urgentes quando a gente pensa em portos Brasil afora e Porto de Santos, que é o maior do Hemisfério Sul? O principal deles está na fila, em primeiro lugar, na pole position, é a questão de profundidade, ou seja, dragagem. Com os navios que nós operamos hoje no Porto de Santos, de 336 de comprimento, nós hoje já temos uma perda de 1 metro de calado de calado não utilizado, de capacidade não utilizada. Para você ter uma ideia, 1 centímetro de calado que você deixa de poder utilizar, você está deixando de transportar 110, 120 toneladas, ou seja, aproximadamente 7, 8 containers. Então, a dificuldade que nós temos de ocupar o espaço que nós já disponibilizamos hoje é muito grande.
Daí a conta de 500 mil contêineres que nós deixamos de transportar anualmente, que poderíamos estar transportando anualmente em Santos, o que significa espaço a menos para o exportador. Então, a principal dificuldade é essa. Tem dificuldade de área também, de armazenagem, tem, obviamente, a dificuldade de acesso rodoviário. Eu tive mediando um painel que falou justamente sobre a questão dos acessos, né? E o presidente da FENAMAR, Marcelo Neri, foi muito feliz ao fazer a mesma comparação que você acabou de fazer, de que o sistema portuário, ele é um sistema. É como se a gente pensasse no corpo humano, né? A gente tem as veias que ligam o coração, bombeiam o coração, e os acessos, quando a gente pensa no ambiente portuário, seriam essas veias que fazem com que o porto seja efetivamente competitivo. A gente sabe que a dragagem no Porto de Santos é um calcanhar de Aquiles. Foi anunciado a concessão do canal que vai seguir a modelagem de Paranaguá. Paranaguá deve ser realizado em outubro, até o fim de outubro. E aí a gente tem uma modelagem que vai ser adaptada, né? Num primeiro momento, já está se pensando em 16 e quando se efetivar a concessão, quem vencer o leilão se torna responsável pelos 17 metros. No entanto, tão importante quanto chegar aos 17 é ter um serviço de manutenção eficiente, né, Cláudio? Exatamente. Os portos brasileiros, de uma forma geral, e Santos em particular, são localizados em estuários ou fundos de baía. Ou seja, estão sujeitos a um assoreamento permanente. Sim. Se não houver dragagem, a gente pode assorear até 1 metro por ano aqui em Santos. Então é preciso haver a dragagem de manutenção. Quando a gente fala em dragagem, a gente associa imediatamente a aprofundamento. Sim. Mas não é só isso. A dragagem é para aprofundamento e para manutenção daquela profundidade que se adquiriu. Todos os portos do mundo, principalmente os principais complexos, têm dragas de plantão fazendo essa manutenção. É como se você lavar o carro todo dia. É como se você pentear o cabelo todo dia. É como você trocar de roupa todo dia. Calibrar o pneu do carro todo dia ou periodicamente. Então é feito batimetria, é feito sondagem e você vai corrigindo os problemas que eventualmente aparecem no leito do canal de acesso do porto. Nós não temos isso de forma regular nos portos brasileiros. Nós tivemos uma empresa de dragagem brasileira, a CDB, que já desapareceu há muito tempo. Então, hoje nós somos dependentes de equipamentos estrangeiros, o que em si não é uma coisa ruim, mas nós precisamos ter mais disponibilidade e mais agilidade, principalmente na contratação desses equipamentos, porque nós precisamos de dragagem de manutenção, como você falou. A gente fala de dragagem, a gente está falando, óbvio, de competitividade, mas, sobretudo, de previsibilidade e de segurança jurídica para aquele que decidiu investir no Brasil, né? Exatamente. Eu cito como exemplo histórico, em junho de 2016, a Capitania de Santos reduziu o calado por verificação batimétrica em cerca de 1 metro, 96 centímetros. O que isso significou? Significou, além dos efeitos a médio prazo, que os navios que estavam carregados para aquela profundidade tiveram que descarregar. Sim. E navios que estavam chegando ao Porto de Santos tiveram que desviar para aliviar a carga em outro porto. Isso é uma questão de segurança e de operação. Eu não posso ter, no meio do jogo, uma mudança de regra. Exato. É como se num jogo de futebol eu resolvesse acrescentar 1 metro de cada lado do campo, ou o inverso, ou reduzir 1 metro de cada lado durante o jogo. Então é um caso seríssimo, por isso que a dragagem acrescenta essa dimensão de segurança de operação. Eu sei que eu vou contar com aquela profundidade, porque ela está sendo observada, ela está sendo medida, ela está sendo cuidada. Então, o meu navio, quando sai lá da China a 35 dias de distância, eu vou saber com segurança que quando eu chegar, aquele calado do navio vai poder ser atendido. E quando a gente fala no Porto de Santos, essa questão da manutenção é ainda mais importante porque a gente vive um momento de extremos climáticos, né? E Santos, como um estuário, tem sofrido cada vez mais o impacto das ressacas, né? Isso. E são eventos que não vão deixar de acontecer. É a natureza agindo em virtude da inconsequência, muitas vezes, do próprio homem. Então, assim, ter a manutenção
é não ser dependente da natureza, né? Exatamente. Eu acho que Santos mereceria ter uma autoridade climática, digamos assim, com uma interligação direta com a autoridade marítima, com a autoridade portuária, com a praticagem, com os armadores, de modo a ter uma atividade, uma função preditiva também. Porque uma das coisas que mais surpreendem nesses eventos climáticos que estão se tornando cada vez mais frequentes é a imprevisibilidade ou a rapidez. Sim. Em inglês já existem até termos que expressam essa velocidade de acontecimento dos eventos, como um que está sendo usado com muita frequência, chamado flash flooding, ou seja, é tão rápido a inundação que não dá tempo de você reagir. Sim. As águas, em determinadas circunstâncias geográficas, sobem muito rápido. Então, a qualidade da previsão passa a ser muito importante. Então, a questão de previsibilidade, eu acho que ela vai se tornar cada vez mais crítica, sob o ponto de vista, nessa dimensão da questão climática. Do ponto de vista dos associados do Centronave, como essa questão das mudanças climáticas, desses extremos, tem sido tratados? Olha, por diversas formas. Primeiro, nos modelos de gestão de navegação, de monitoramento da travessia, das atracações e do planejamento do carregamento. E a gente não pode esquecer também da questão da descarbonização. Sim. A nossa contribuição está muito em linha com o que a IMO determinou. Os armadores estão trabalhando com a perspectiva de zero emissão de carbono em 2050 e estão explorando várias alternativas de combustíveis, seja etanol verde, seja hidrogênio, amônia, etc. Hoje não existe um combustível definido. Sim. As experiências e os testes estão sendo feitos em várias direções. Isso é muito positivo, por um lado. Agora, por outro lado, eu acho que essas opções vão convergir para algumas alternativas não muito numerosas, porque vai depender da capacidade de cada região portuária fornecer esse combustível. Sim. Né? Sim. Por exemplo, no caso da cabotagem, que é um navio que não se afasta da costa e que toca sempre portos brasileiros, é possível que o etanol seja viável e seja o combustível utilizado. Hidrogênio, gás liquefeito de petróleo, que é um combustível que permite um uso imediato e já produz uma redução de 35% de emissão de carbono. Então são coisas que já estão acontecendo, os navios já estão saindo do estaleiro com essa possibilidade de combustíveis alternativos e de baixa emissão de carbono. Nesse sentido, o Brasil tem uma grande possibilidade de ser protagonista quando a gente fala de fontes renováveis, energias renováveis, né? Sem dúvida. Sem dúvida, mas a gente não pode esquecer que o navio toca duas pontas, dois continentes diferentes. Exato. Então, não adianta ele ter disponibilidade para abastecer de etanol aqui e não ter lá fora. Exato. Então, é por isso que é muito importante montar esse racional com visão global, não só visão local, e investir dessa forma, né? Se o combustível predominante vai ser, por exemplo, por hipótese, o gás liquefeito de petróleo, eu tenho que dimensionar isso para a demanda dos navios que vão chegar com essa propulsão, sabendo que no outro porto, do outro lado do oceano, vai ter o mesmo tipo de instalação. Então, eu acho que a questão do combustível alternativo ele tem que ser olhado globalmente. Não há possibilidade de você olhar só para um dos polos uma das pontas da cadeia, né? Uma das pontas das linhas de navegação. Você tem que tentar fazer isso de forma global. Agora, acho que é um processo de ajuste gradativo. Esse seria, na sua visão, o maior desafio hoje a ser vencido quando a gente pensa na meta da IMO em 2050? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não só porque existem vários combustíveis com potencial de diminuir ou de zerar a emissão de carbono, mas principalmente a questão do fornecimento desses combustíveis. Porque a tecnologia existe. Sim. Os navios já estão saindo dos estaleiros prontos, né? E eu tenho a impressão que o que vai ser predominante vão ser os navios com capacidade flexível
de usar mais de um combustível. Híbrido, a gente pode dizer assim. Vamos dizer que se fosse, a gente poderia usar essa expressão que significaria poder usar mais de um combustível, né? E eu não posso ignorar o fato de que na frota mundial, talvez 100 mil navios, talvez uma parcela significativa dela ainda seja jovem e ela foi projetada e construída para combustível fóssil. Sim. E ela vai sobreviver à meta de 2050. Sim. O que eu posso dizer a você é o seguinte, no caso dos associados do Centronave, todo esforço está sendo feito para que ocorra a emissão zero em 2050, tanto em termos de conversão, quanto em termos de redução ou em termos de compensação. Falando um pouquinho agora sobre o BR do Mar, né, a gente... Foi um decreto que foi criado há 3 anos, né, e agora foi homologado, e o grande objetivo é incentivar a navegação entre portos do mesmo país, incentivar a cabotagem. Qual é o principal desafio para que esse objetivo seja 100% alcançado, na sua opinião, Cláudio? Olha, em primeiro lugar, esse é um assunto que não está muito na pauta do Centronave, porque a gente trabalha mais o longo curso. Agora, eu acho que o principal desafio, sem querer invadir a seara de outra, sim, é a existência de tonelagem, a disponibilidade de tonelagem para atender a demanda crescente de carga entre os portos brasileiros, principalmente numa situação de redução de emissão de carbono. TECOM 10. A gente já vê essa novela se arrastando aí por alguns bons anos e vivemos um esgotamento da capacidade de armazenagem de contêiner no maior porto do Hemisfério Sul. É um consenso que esse leilão precisa acontecer. O que se discute agora é se vai acontecer com a participação de quem já atua no porto ou com a restrição conforme orientado pela ANTAC. O Centronave defende a livre participação. Não ter a livre participação, o que isso pode gerar quando a gente pensa em expertise, né, do negócio e na entrega efetiva com competência, com qualidade desse produto final? Nos preocupa muito essa questão da experiência e da capacidade de operar um terminal moderno. E hoje nós estamos falando moderno, estamos falando em automação, estamos falando em zero emissão de carbono, estamos falando em eletrificação, etc. Os grandes operadores de terminal no mundo, sejam parte de grupos econômicos de armadores ou não, eles estão num estágio muito avançado. E tem também uma outra questão, a escala de operação. Quando eles compram equipamentos, eles compram 100 daquele equipamento. Eu não posso comprar dois querendo ter o mesmo custo de capital. Claro. Então, existe uma questão de escala e existe uma questão de expertise. Quanto mais experiente for o operador em escala mundial, eu acho que mais rápido ele vai trazer essa tecnologia para o TECOM Santos 10 e mais rápido isso vai entrar em funcionamento. E existe o compartilhamento de conhecimento. Hoje, por exemplo, no caso dos armadores, dos terminais ligados a grupos econômicos de armadores, são mais de 250 no mundo inteiro. Com larguíssima experiência e conhecimento de causa em vários tipos de equipamento. E principalmente na descarbonização, eletrificação, automação. Então eu acredito que quanto mais experiente for o operador que vier a ganhar a licitação, melhor para o país, melhor para o comércio exterior, melhor para o porto. O inverso também é verdadeiro. Quanto menos experiente, mais dificuldade provavelmente terá. Por isso nós defendemos muito, basilarmente, a nossa cláusula pétrea nessa questão é liberdade de concorrência. Até porque para evitar a concentração de mercado existem ferramentas e instrumentos, né? Exatamente. Os remédios existem e são possíveis ex-post de serem aplicados, como por exemplo desinvestimento, se algum ganhador for um operador já existente, e não vejo o menor conflito para que isso não impeça que isso aconteça. Então, eu acho que esse princípio básico da liberdade econômica vai ser benéfico também para o Estado, porque tende a gerar um valor maior de outorga pago, maior competição, maior interesse, e tende também a trazer um operador
já experiente e capaz de botar em operação, botar para rodar esse terminal o mais rápido possível. E nós estamos falando, se essa licitação ocorrer em 2025, quando é que ele vai entrar em operação? É pelo menos de 3 a 4 anos. Pois é. E a gente já tem uma situação caótica. E já tem uma situação muito complicada. E eu acredito que essa expertise que os grandes terminais têm, os grandes operadores têm, e de novo, não necessariamente ligados a grupos econômicos de armadores, eles podem eventualmente começar uma operação mais cedo, isso eu já vi acontecer, uma operação de emergência, digamos assim, para começar a aliviar a questão de falta de área de armazenagem e de berço de atracação, que é um dos problemas que nós temos. É um dos maiores problemas. Se a gente tirar a dragagem, eu acho que esse é o segundo na fila. Pois é, Nathalie. Então, olha, como é que eu poderia aumentar? Eu hoje estou precisando aumentar a capacidade, a minha oferta de capacidade no mercado de Santos. Como é que eu posso fazer isso? Ou aumentar o tamanho dos navios ou aumentar o número de navios. Hoje eu não posso fazer nenhuma coisa, nem outra. Eu não posso aumentar o número de navios, porque, mesmo que sejam navios menores, porque eu não tenho berço de atracação. Sim. E eu não posso aumentar o tamanho do navio, porque ele não tem calado. Então nós estamos vivendo um anacronismo de infraestrutura que a gente precisa romper. Acreditamos que o TECOM Santos 10 venha ajudar a romper esse anacronismo e venha acrescentar essa capacidade que tanto precisamos. Acredito até quando ele entrar em operação, já vai precisar de mais capacidade. Especialistas fazem justamente essa análise. Quando ele entrar, ele já chega com capacidade esgotada. Exatamente. Então, quanto mais tecnologia nós tivermos em operação, instalada, melhor, porque vai aumentar a produtividade. E a questão da produtividade é uma questão fundamental para que a gente diminua o ciclo de permanência dos navios atracados, de forma que a gente possa, no tempo, ter mais navios para a mesma infraestrutura. E isso só com tecnologia, só com alta produtividade que a gente vai conseguir. Aí a gente pode pensar, de fato, em ter em Santos um hub port. Exatamente. Sendo que a gente deve considerar também que uma parte desse movimento que esse terminal vai trazer é carga de transbordo. E carga de transbordo não sobrecarrega o acesso rodoviário. É uma carga que ela é descarregada e carregada no mesmo berço, no mesmo terminal, e isso vai permitir o crescimento da operação e da importância do Porto de Santos como um redistribuidor de carga, e isso talvez até altere a geografia de operação de algumas linhas de navegação, por permitir trazer navios maiores e redistribuí-los via cabotagem. O que a gente torce é para que essa decisão seja a mais rápida possível e a mais coerente possível, não para um partido, né? Não para um lado ou para outro, mas para o Estado, né? Com olhar de política de Estado e não política de governo. É disso que o país precisa e que a economia necessita. Cláudio, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no Porto Negócios. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Nathalie. Estou à disposição. O Porto e Negócios, segunda edição especial, direto do 9º Congresso de Direito Marítimo Portuário, termina agora. Eu espero que você possa ter, assim como eu, aprendido um pouquinho mais sobre esse universo tão cheio das suas particularidades nessas 2 edições especiais. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, com um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.